Oi, pessoal! Estamos aqui no Balaio de Pandora novamente. Bom dia para quem é de dia, boa tarde quem está nos vendo à tarde, boa noite para quem está nos vendo à noite. Vou dar os meus recadinhos básicos antes de mais nada. Curte, compartilha, deixa seus comentários aqui embaixo, nos dá dicas de coisas que vocês querem ouvir a gente falando aqui no Balaio. Se você perdeu o anterior, o da semana passada, essa é a continuação. Pois é. Não assistam antes de assistir o anterior. Exatamente. É muito importante que nós estamos falando de milagres. Você acredita em milagres? E para conversar com a gente a respeito desse assunto, a Larissa Dantas está aqui com a gente no Balaio novamente. Então, Larissa, só fazendo assim, um minutinho de contorno, né, para quem está aqui agora e não vai lá ver, porque tem quem faz isso, né? Tem quem tá aqui, vou aqui. Depois eu quero ver a parte 2. Então a gente parou nas imagens, né? Que então a gente cria as imagens, essas imagens, através dessas imagens, a gente define o que é perigoso, o que é bom, o que não é, e como elas vão organizando a nossa vida. E aí eu posso chamar essas imagens de crenças limitantes, né? Depende do significado que você dá para as imagens. Aí é que o curso entra. Primeiro, se você tem uma imagem formada, a gente tem que aprender a tirar o significado das imagens. Depois que eu aprendi a tirar esse significado, eu vou dar o significado amoroso, porque o amor, ele não vai invadir esse sistema. Então, primeiro a gente retira esse significado, porque, na verdade, essa imagem já pode ter um significado amoroso. Né? Então, a gente só precisa entender o significado que eu dei para essa imagem é amoroso? Não, então vamos retirar. E como que o curso ensina a fazer isso? São através das lições. As primeiras lições são lições loucas, assim, você fala, não é possível que eu estou fazendo isso. Tipo, dá um pane. Porque, assim, tem uma hora que você tem que olhar para um lápis ou para a porta e falar, essa porta não significa nada. Você tem que repetir, sei lá, 5 vezes por dia. Essa porta não significa nada. E ele pede para você fazer bem devagar, assim. Esta janela não significa nada. E fala, olha, se você ficou estressado, se isso te deu incômodo, não precisa continuar. E você, no começo eu ria, eu falava assim, não, essa porta não significa nada. Aí você vai para outra. Para este copo, para esta caneta, eu dou todo o significado. Né? E você vai aprendendo, é verdade, né? Aí, lá na 7ª lição eu lembro que era eu só vejo o passado. Só vejo o passado. E aí ele te ensina que tudo que você vê, e a forma como você se relaciona com as coisas, você só se relaciona com essas coisas porque alguém, em algum momento do passado, te disse que aquela coisa servia para tal coisa. Então, isso é filosofia. Tudo que você vê e tudo que você se relaciona é o passado. Aí, tipo, nessa hora, não é possível. Não é possível. Então, aí vai seguindo, né? Então, vamos tirar o significado que eu tenho no caderno. Para que serve o caderno, a não ser para escrever? Posso usar de enfeite. Eu posso usar ele como para a porta não bater, colocar lá para baixo. Eu posso usar ele para me abanar. Então, você vai vendo que aquilo, né, a gente costuma dar muita função para as coisas e limitar a função das coisas. Quando, na verdade, a gente... Que é um julgamento, né? De tipo, o caderno é feito para escrever. Não, o caderno, ele pode ser feito para escrever, ele pode ser feito para enfeite, ele pode ser feito para segurar a porta, ele pode ser feito para inúmeras coisas. Então, o que essas primeiras lições vão ensinar para a gente? Para a gente tirar de uma forma... Às vezes é muito sutil, tirar o significado que a gente deu para as coisas. Tipo, um lápis ele serve para escrever, mas ele serve para prender o cabelo. Por que eu vou me limitar à função de algo se eu posso deixar aquilo ilimitado? Lá na frente a gente vai entender que nós somos ilimitados e que nós nos limitamos. Mas para isso precisa de um processo, precisa começar com a porta, com a caneta, com o lápis. Precisa começar com aquela frase, deve haver outra maneira de se relacionar.
Então deve haver uma outra maneira de se relacionar com a porta, com o lápis, com o caderno, comigo, com o outro. Tem inclusive Com a uma vida. lição. Deve haver um outro jeito de eu ver as coisas, né? Então, aí até o próprio manual de exercícios, ele é dividido em duas partes. Então, a primeira parte ele fala, olha, a primeira parte você vai estar desconstruindo o mundo como você vê o mundo, que é a percepção. Se eu cristalizei essa percepção, dificilmente eu vou conseguir ser flexível, maleável, eu vou ter um ponto de vista e eu vou brigar por esse ponto de vista, porque assim, como eu, vou dar minha idade, comecei, eu tinha 30 anos, como eu vou ser flexível se tudo que eu acreditei sobre tudo na vida, até o momento presente, pode mudar? E, de repente, ele pode ser qualquer coisa. O ego, ele funciona dessa forma, ele precisa ter segurança, então ele põe tudo nas caixinhas, e a gente acaba fica rígido e preso, né? Então, o curso, ele também fala muito sobre a liberdade. A gente encontra a liberdade libertando essas imagens. Quando uma imagem não significa nada, quando eu estou num quarto que tem uma barata, e aquilo simplesmente é só uma barata, não representa um perigo real, eu vou encontrar paz. Eu não vou ficar com medo. Se eu tiver com, né, eu saio, simplesmente eu saio. Eu não sou a Você não vai favor de disputar matar. espaço, inclusive, né? Isso. Você não vai ver aquele outro, no caso a barata, ou aquele outro mesmo como um inimigo, né? Como quem quer disputar nada com você, né? E Sim. depois eu acho que isso faz com que a gente vá ampliando a forma como a gente lida com várias outras coisas, inclusive com as pessoas, Uhum. né? A dependência emocional que a gente cria com algumas pessoas, a dificuldade que nós temos de terminar ciclos, né? A gente se apega a imagens, a conceitos, e limita o fluir da nossa vida, né? Na instância última, assim, quanto mais você vai se relacionando com esse livro, né, que você está entrando no curso, então, assim, vem as questões. Em instância última, a questão vai te levar exatamente, o que é muito legal, que eu também não sou praticante do budismo, mas eu gosto da filosofia budista, é o apego. Porque o Curso em Milagres vai trazer, assim, tudo que nós temos e fazemos é para proteger o corpo. Então, o lápis não, vamos pegar aqui o exemplo de um copo. O copo, ele hoje tem água, tem líquido dentro, ele pode servir de caneta, ele pode servir de pá, se eu quiser cavar alguma coisa, ele pode servir para 1001 coisas. Mas para que ele serve com uma água dentro? Para dar conforto para o meu corpo beber água. Eu podia beber ele direto no rio, eu podia beber com a mão, mas o copo ele traz um conforto para o meu corpo. Então, o Curso de Milagres, e aí numa camada um pouco mais profunda, ele vai entender que tudo que a gente se relaciona, se a gente não tirar o significado, a gente vai ver que a gente está apegado ao corpo e tudo é para me servir. Tudo serve a este corpo que quer ser especial. Então, se eu começo a tirar o significado das coisas, em última instância, eu vou tirar o significado do meu corpo também, inclusive da morte. Só que aí entra, eu estou preparada para tirar esse significado? Então, tem muita gente que trava no meio do processo, porque assim, o livro fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos criadores. Em algum momento, a gente criou esse corpo. A gente está pronto a desfazer dessa criação? É isso. Não sei se a gente está pronto. Em instância última, assim, é uma lição muito difícil. Sim. Sim. Ainda mais nesses tempos que a gente vê que cirurgias plásticas, que a estética dão um boom de que a gente não suporta nem envelhecer. Quem dirá pensar em abdicar desse corpo, pensar que ele
É transitório, que a gente é algo além, né? Porque se a gente Sim. tivesse essa relação amorosa, será que nós faríamos tantas intervenções buscando uma juventude eterna, né? Viajei agora, mas volta para o curso. Porque tem tudo a ver, Ju, porque o ego, ele quer ser eterno, porque ele quer ser assim como Deus. Uhum. A estrutura do ego, ele quer sempre projetar a estrutura do amor, mas ele está distorcido. Então, tudo isso, assim, alongar a vida tem a ver com a estrutura egóica. A gente alonga a vida sendo amor. Porque o que o curso traz? O tempo só existe, o tempo não é uma reta, ele é uma espiral, mas o tempo só existe para que a gente aprenda. O tempo, de fato, ele nem existe. O tempo existe no nosso calendário, a gente está em 2021. No calendário muçulmano é outro ano. O calendário judaico é outro ano. Uhum. O que a gente tem é só o dia de hoje. A gente tem amanhã, tarde e noite. E no outro dia começa de novo. Manhã, tarde e noite. E aí a gente tem as estações porque a gente percebe. A gente não tem o tempo não existe. Assim, a gente que põe uma contagem, mas ele de fato não existe. Então o curso fala assim, o tempo só existe para que você reverta o seu sistema de pensamento. Enquanto você não escolher o amor, o tempo vai continuar sendo esse tempo linear que vocês percebem. Quando você escolher o amor, não precisa de tempo. Para que a gente precisa que uma lição seja aprendida por tantas e tantas vezes? Esse tempo ele vai se desfazer. E aí entra a viagem, assim. Tipo, quando você entra nessa filosofia do tempo se desfazer, aí você entra assim, é muito filosófico. Tem muitos filmes que falam sobre o tempo reverso, né? Nada mais é que você está revertendo o seu sistema de pensamento. Você não precisa. Cada criação errada que o ego faz é como se fosse um tijolinho de tempo a mais que a gente põe. Então, é reverter esse sistema de pensamento, te ganha tempo nesse tempo que a gente. Nesse samsara, assim, que não tem fim. Se todo mundo reverter esse sistema de pensamento, ele vai ter um fim para essa dimensão onde a gente está percebendo a separação e vai para uma outra A dimensão da dor, da culpa, né? Sim. Eu fico aqui pensando que esse é um livro, então, esse é uma prática para a vida toda, né? Então, assim, você vai lá ler esse livro no tempo que você dá conta de ler, mas isso não quer dizer que você vai fechar ele e vai guardar. Eu tenho a impressão de que é um livro para ficar ali, né? Você acaba de ler, vamos começar de novo. Aí você acaba de ler, vamos começar de novo. Sim. Porque até o próprio entendimento, ele é espiral. Você hoje lê aqui, aí amanhã você vive uma experiência, aí você sobe um degrau e fala, nossa, entendi. Mas lá embaixo eu entendia de outro jeito. Você vai continuando vivendo as experiências, mas de um outro lugar. Então, lê o livro, né, várias vezes, repetir a lição, você sempre vai perceber isso de uma forma diferente. É muito legal, assim, é um curso mesmo, né? É um caminho. Uma vez que você entra nele, eu duvido que alguém vai querer pegar o caminho de volta, porque é muito gostoso. Tem um mestre ascensionado que diz que não tem caminho de volta. Você entrou nesse caminho, já era. Voltar para a escuridão não tem mais jeito. E eu tirei ele lá da estante e falei, eu vou voltar com ele aqui para minha cabeceira e vou voltar a ler eu já estou aqui pensando que vai estar na minha lista de... Ó, quem perguntar para mim, o que você quer de presente? Esse livro aí eu quero de presente. Hashtag fica a dica. É muito gostoso, é muito... Eu espero que ele não esteja custando o mesmo que a chave de Enoque. Não, ele é mais baratinho. Ele é mais barato. Mas é Vocês muito acham... legal, gente. É uma nova forma de viver, de se relacionar com tudo, assim, com as pessoas, com a gente E vocês acham mesmo. que ele é acessível, não no sentido financeiro, mas na linguagem, ele é um livro para que qualquer pessoa consegue entender o que está escrito nele? Ou ele tem uma linguagem mais elaborada, ele
vai Não tem linguagem elaborada. Não, eu ele não entendo tem que linguagem. ele é fácil. Uhum. Quer dizer, ele é fácil de ler, não é fácil de assimilar. Tá. Eu acho que a pessoa precisa estar disponível. Tá. Disponível para ele. Uhum. É isso que a Larissa falou. Ele vai te dar exercícios estranhos. Mas se a gente lembrar, os filósofos faziam isso. Entendeu? Uhum. Aquela mesa não existe. Aquela mesa nunca existiu, até eu dar o nome de mesa para ela. Até que eu nomeasse a mesa de mesa. Os filósofos faziam isso. Entendeu? Então, eu acho que chega um momento da vida que a gente fala, não é possível que eu nasci para crescer, pagar conta e morrer. Tem alguma coisa, algum sentido. E como a Larissa, eu lembro que eu fui criada na Igreja Católica e eu tinha muito questionamento. Eu enchi o saco das freiras dizendo como é que eu posso temer um Deus que é puro amor. E elas não conseguiam me explicar. No dia de fazer a primeira comunhão, eu fugi da igreja porque eu falei, eu não vou confessar com o padre. Ele é igual a mim. Como é que eu vou confessar com ele? Então já era aí uma criança questionadora que não entendia Deus como um juiz, né? Uhum. E eu acho que muita gente se sente assim. É isso mesmo, Sossô. Tem uma parte assim muito legal do livro que ele fala, ele traz às vezes até umas citações bíblicas, só que ele é como se ele tivesse uma outra interpretação, ele muda uma palavra. Ele fala, olha, aquilo que está na Bíblia era para ser assim, mas está escrito de outra forma. Então, na verdade, uma delas é a citação da Bíblia é muitos serão chamados, poucos os escolhidos, né? Uhum. Aqui ele fala, todos serão chamados, poucos responderão a esse chamado. Então, o curso Milagres é para todos. Não significa que todos vão segui-lo, mas ele é para todos, para qualquer um. Então, e aí ele fala, aqui, né, a intenção desse livro não é ter mestres no intuito assim de quando você tem seguidores, meu Deus, tipo seguidores espirituais, você é um guru. Uhum. A intenção aqui não é ter gurus, não é ter nenhum título. Aqui o convite é que vocês sejam professores de Deus. Então, a partir do momento que você faz todas as lições, ele fala: você está apto de ser um professor de Deus, você é a própria voz de Deus. Você já está pronto, você já tem todos os recursos para falar sobre o amor. E aí tem uma outra, né? Você termina as lições e tem o manual dos professores. Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos entender, de fato, o que é esperado de você. Então, fala sobre a função do corpo. Para que serve o meu corpo físico? Para não tentar viver para sempre. Então, o corpo é um veículo. A mente que se separou, e aí está num nível, cara, que às vezes eu falo, nem tenta entender onde aconteceu essa separação. Eu tentei entender onde estava essa separação, eu precisava de respostas, mas não precisa. Em algum momento, aquela unidade, o filho quis se separar como mente, não como uma pessoa, num nível que a gente Porque nem precisar entende. de resposta também é uma coisa muito cartesiana e muito racional. É do ego, o ego precisa de muitas respostas. E também cabe aquela de novo, né? Precisar de resposta, pô, deve ter uma outra maneira que não respostas, né? Então ele fala, assim, o filho teve a intenção de se separar do pai. Essa separação nunca aconteceu, ele aconteceu na cabeça do filho. O filho acreditou nessa separação. Então, quando o filho acreditou nessa separação, é como se ele tivesse caído num longo sono para sonhar o que aconteceu. E aí ele faz até essa analogia ao sono de Adão. Ele deitou, sonhou. Onde ele acordou? Ele acordou no mundo onde ele estava sozinho. Ele precisava de uma parceira. Ele precisava de gente para habitar aquele mundo, para habitar esse corpo que ele sonhou, como era viver um mundo separado. Então, o curso fala que a gente vive na verdade, um pesadelo. A gente vive um grande pesadelo e existe a porta de voltar. Olha, gente. E é como se a gente estivesse imerso numa água mesmo, num grande
né? Os budistas falam no oceano de sofrimento. É realmente, é como a gente está imerso nessa água, que tudo que eu penso e sinto, eu estou contaminando essa água, ou eu estou inspirando essa água, né? Eu falo que a gente cria uns filtros. Estudando o curso Milagre, a gente cria filtros e ajuda essa água a ser purificada só de existir nela. A gente não precisa se preocupar em ter muitos seguidores, sei lá, para quem quer ter seguidores no Instagram, a gente não precisa. Se a gente fizer o que for na nossa vida, os nossos amigos, as nossas pequenas relações, a gente está fazendo uma mudança que a gente não tem nem noção onde vai mudar isso. A gente está colocando à disposição, né? Então ele fala, é um pensamento, é como se fosse uma grande biblioteca, assim, tudo que a gente pensa, a gente está colocando à disposição num lugar que as pessoas podem acessar. É esse inconsciente coletivo mesmo. Uhum. E no momento último a gente vai ver para que serve o corpo. Esse corpo serve para que aquele filho que quis se separar, que viu o mundo como corpo, para que todas as vozes, em determinado momento, que se lembrem, fale para o outro, olha, deve haver um outro jeito. Nesse momento, o outro filho se lembra. Então, os corpos, eles servem, a única função é ser a voz por Deus, assim. A mente separada, a mente que se esqueceu, ela só reconhece um corpo. Ouvir a voz de Deus é muito desesperador para ele. Então a gente tem medo, a gente não sabe, mas a gente morre de medo da luz. A gente morre de medo de Deus. A gente tem muito medo de Deus. É porque a gente pode achar, eu não tenho nesse paradigma desse Deus que é julgador, né? A gente cresce nesse paradigma também. Então, acho que parte desse medo vem daí. É uma sociedade patriarcal, né? O nome do pai. Nem o Espírito Santo podia ter nome de mulher, gente. Então, Podia ser a mãe, mas tudo bem. Então, dado esse contexto, então os corpos servem apenas como um canal de comunicação também, mais uma lembrança, assim, mais uma ferramenta para que o filho lembrasse, eu estou sonhando. Porque num momento também a gente vai perceber tudo como uma unidade. E aí é muito bonito porque você vai percebendo que tem a diversidade da unidade. Então eu existo com tudo. Eu não existo separado. Eu tenho até uma frase que fala, gente, se as abelhas morrerem, eu vou morrer também. Eu não existo num mundo sem abelhas, como eu não existo num mundo sem baratas. Se as baratas morrerem, a gente vai começar a tropeçar em lixo. Então, eu também não existo num mundo sem baratas. Olha que linda a função das baratas serem as recicladoras. Eu não existo no mundo sem lesma, amiga Sô. Eu não sei. É porque a Sô tem pavor à lesma, então eu não eu podia perder tenho essa medo. piada. A gente fecha parênteses, desculpa, galera, mas enfim. Aflição de lesma, gente. Então a gente começa a perceber que, nossa, a gente vive num mundo assim, que se não fosse tudo do jeito que tá, e todo mundo, todas as pessoas, não tinha aprendizado. Não tinha, assim, hoje eu consigo, tenho um encantamento, é muito gostoso. E depois dos 50 primeiros exercícios, quando você fala, gente, eu tô louca repetindo 50, esses tá? negócios. Depois dos 50 fica melhor. Dos 50 eu demorei, acho que quase 6 meses para conseguir terminar os 50. Mas depois dos 50 fica gostosinho, assim, dá uma... Tem um exercício lindo, que é eu descanso em Deus, e é uma lição, fala, nossa, assim, você põe a mãozinha no coração, fala, que gostosinho essa lição. Então, eu uso, por exemplo, essa lição para dormir. Quando eu tenho um dia difícil ou não, eu fecho meus olhos e falo, eu descanso em Deus. Porque a gente está lá. A gente acha que está aqui, mas a gente está lá com Ele. Então, tá tudo bem. E é muito legal também, assim, todos os ensinamentos de Jesus. Tem um capítulo que fala só sobre a crucificação, da gente tirar também esse temor sobre isso. Ele fala, olha, a última jornada inútil de sofrimento foi a crucificação. Eu nem sofri. Na verdade, eu quis mostrar que o corpo, a pior violência de um corpo deixa o espírito intacto. Aí eu falo, nossa, quando eu terminei de ler essa lição, eu falei, mestre. E aí ele ainda fala, desculpa, pai, eles não sabem o que fazem, porque eles estão dando tanta importância ao corpo quando é para eles olharem para outro lugar. Não, e fazer a parte da lição de Jesus enquanto um espírito. Ele queria vencer
a morte. Ele Ah. queria vencer a dor do corpo, né? E ele achava que ele podia e foi lá e fez, né? Já deu de Assim novo como tempo. o Siddhartha Gautama teve a forma dele, enfim. Já passou de novo tempo, preciso ser a chata de anunciar o fim. Eu tenho uma última pergunta, porque assim, pelo que eu entendi, vocês duas chegaram a esse livro e começaram a experienciá-lo em grupos. Mas é algo que eu possa fazer sozinha? Na verdade, o convite, ele fala que é uma coisa individual. O grupo surgiu porque, assim, sempre a potência de um grupo, você partilhar aquilo, a dificuldade, olha, gente, eu não consegui aplicar o pensamento amoroso nessa situação, ou, gente, eu consegui, eu venci. Então, assim, o grupo, ele te fortalece em você se manter na caminhada. Sim, Muitas vezes, quando sim. você está sozinho, às vezes você desanima, você não consegue ter as experiências, compartilhar as experiências e também se fortalecer para seguir. Tanto para errar quanto para acertar. Mas eu acho que o meu encontro foi solitário. Eu encontrei no congresso, que inclusive tinha esse palestrante que escreveu As Chaves de Enoque, e eu olhei e falei, gente, um curso de milagres, e comprei o livro, né? E aí eu falei para o meu analista na época que tinha, coincidentemente, ele tinha um grupo que estudava um curso em milagres. Então eu fui assim, como chama o filho mais, o irmão mais novo, o caçula no grupo, entendeu? Eu entrei como caçula. Mas no congresso eu achei o livro e falei, gente, dei uma folheada, falei, nossa, esse negócio é interessante. Muito bem, mas então tá. Olha, eu sou suspeita, apaixonadíssima pelo tema, falaria aqui muito, porque assim, é muito extenso, é muito profundo, tem muitos ensinamentos, muitas vertentes, onde a gente pode olhar. Mas espero que vocês tenham gostado, que eu tenha dado aí Foi uma delícia. Para gente, para nós clara, foi uma terminarmos, delícia. para nós terminarmos, eu vou pedir para a Larissa dizer para o pessoal que está nos assistindo, é possível fazer milagre? É possível fazer milagre. É só ter aquilo que você falou, uma disposição para você querer mudar o seu pensamento. É isso aí. Gratidão, Larissa, por estar aqui, compartilhando conhecimento, compartilhando dicas, né, de livro, de YouTube, de várias coisas aí. Depois, quando sair no ar, eu vou deixar uma recomendação do documentário da Ellen, né, contando bacana, processo, como que foi, porque ela foi a escritora, né, ela que foi a receptora, mas depois entrou várias pessoas, assim, como que conseguiram publicar, e aparecendo, milagrosamente, as peças iam aparecendo para que o livro conseguisse ir para o ar. É bem bacana. Isso aí. É isso aí. Então, pessoal, deixem seus comentários, curtam, compartilhem, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Larissa. Gratidão.